Em 4 de outubro de 1999, morre Damião Ximenes Lopes, aos 30 anos de idade. Ximenes foi diagnosticado ainda como criança com déficit cognitivo, na época em que ainda era chamado de doença mental. Sua mãe, Albertina, e sua mãe, Irene, cuidaram dele até a fase adulta, quando as coisas se tornaram mais difíceis. Ele não tomava os remédios, tinha crises depressivas, náuseas constantes, falta de apetite e a única opção pareceu ser interná-lo. Damião passou de clínica em clínica, tendo sido internado num total de 3 clínicas de reabilitação psiquiátrica diferentes, sempre a contragosto. Ele tentou fugir de todas elas, repetidas vezes, e sempre era deixado de lá por sua família, apresentando marcas de abuso físico pelo corpo. É importante salientar que ele não era uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, ele é descrito pela irmã como uma pessoa muito calma. Em 1999, sua família estava passando por um período difícil, no qual Ximenes não comia, não dormia, não tomava seus remédios e não saía do quarto. Seu psiquiatra recomendou à família que ele fosse internado em outra clínica. Assim, em 1º de outubro de 1999, Damião foi internado novamente na Casa de Repouso Guararapes, onde ele tinha sido internado 2 vezes. Quando Dona Albertina levou seu filho à casa de repouso, ele teve que aguardar pelo atendimento médico. Com medo de levar seu filho para casa no meio de uma crise, ela o internou até que pudesse examiná-lo. Porém, sem sequer fazer uma análise médica, o levaram até seu quarto e deram medicamentos. 2 dias depois, a mãe de Ximenes foi visitá-lo e encontrou em estado degradante, suas mãos amarradas, cheiro de urina e hematomas pelo corpo. Os funcionários o medicaram novamente e abandonaram em seu quarto. 2 horas depois, ele veio a falecer. O laudo da necropsia concluiu que foi uma morte por causas naturais, mas sua família percebeu que tinha algo suspeito. Além de Damião, outros pacientes também apresentavam feridas e traços de maus tratos. Sua mãe, Dona Albertina, morreu de causa de depressão pouco tempo depois. O irmão gêmeo de Damião, Cosme, que também tinha um quadro de déficit cognitivo, veio a piorar também. Sua família começou a buscar por respostas, denunciando o caso para a polícia civil local, mas o perito que fazia análise da necropsia era o mesmo que já havia examinado o corpo de Ximenes. O corpo foi transferido para ser examinado em Fortaleza, mas a causa da morte foi dada como indeterminada. Irene Lopes procurou por diversas instituições que protegiam os direitos humanos, enviando diversas cartas. A Assembleia Legislativa do Ceará tirou as credenciais da clínica, mas não houveram maiores repercussões em nenhuma das tentativas da irmã de Damião, até o caso ser denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo o primeiro caso brasileiro na corte. A CIDH criou o Decreto 3.956 de 2001, sobre a discriminação das pessoas com portadores de deficiências para proteger os direitos dessas pessoas, entendendo que o caso ocorrido violava a Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação ao direito à vida, no artigo 4º, ao direito à integridade pessoal, no artigo 5º, as garantias judiciais, no artigo 8º, e a proteção judicial, no artigo 25º. O caso também apresentava violação ao princípio do devido processo penal no prazo razoável, artigo 8.1 e no artigo 25.1, que dispõe sobre a obrigação do Estado de garantir um recurso judicial efetivo contra todas as pessoas que tenham seus direitos fundamentais violados, no intuito de reparar esses direitos e dar resposta à violação. Segundo o artigo 8º, o Estado deveria ter realizado uma investigação profunda para esclarecer os fatos e punir os violadores dos direitos e compensar as vítimas de forma adequada. Foi dado prazo de 2 meses para que o Estado brasileiro tomasse as medidas recomendadas para reparar as violações e informar seu andamento. Infelizmente, o Estado permaneceu inerte, solicitando um prazo ainda maior, enquanto a família de Ximenes Lopes ainda esperava por alguma atitude reparatória. Em 2005, a Corte começou a investigar o caso, sendo ouvido o testemunho de ex-pacientes, parentes de pacientes, o depoimento do diretor da clínica Guararapes e vários funcionários, bem como peritos em relação ao cuidado da pessoa com deficiência. Os indícios de que abuso físico, psicológico e até sexual era praticado dentro da clínica de repouso Guararapes eram fortes, sendo relatados por diversas pessoas que nunca tiveram contato, histórias muito parecidas com as de Damião, marcas, hematomas, falta de cuidado, precariedade e até casos de estupro. A sentença foi dada em 2006, sendo que até o momento não havia nenhuma sentença em primeiro grau no Brasil, algo que só viria a ocorrer em 2009, sem ainda responsabilizar os culpados. Na sentença, a Corte listou violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro. Apesar de a clínica ser privada, servindo de complemento ao sistema de saúde, o Estado deveria ter inspecionado ela corretamente e criado um mecanismo para que os abusos relatados não ocorressem. O Estado também faltou com o dever de respeito, prevenção e proteção às pessoas com deficiência. Além disso, deixou de investigar de forma séria a violação, fazendo com que a família de Ximenes passasse por violações psicológicas adicionais pela omissão do Estado.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu como deveres do Brasil na sentença que os culpados pela tortura e pela morte de Damião fossem investigados e sancionados, que fosse paga uma indenização de reparação à família e que a sentença fosse publicada no Diário Oficial em algum jornal de circulação nacional, além da criação de um programa de formação e capacitação dos profissionais responsáveis pelo atendimento e cuidado em relação à saúde mental. O Estado brasileiro pagou uma indenização de $146 mil à família de Damião, fez acordo com o Conselho Nacional de Justiça sobre o cumprimento do Programa de Proteção Jurisdicional às Pessoas com Deficiência. Em 2009, foram condenados em primeiro grau no Tribunal de Justiça do Ceará o dono da casa de repouso, Sérgio Antunes Ferreira Gomes, e os auxiliares de enfermagem Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, Elias Gomes Coimbra e André Tavares de Nascimento, além da enfermeira-chefe Maria Salete Moraes Melo e de Mesquita e o médico que estava em plantão no dia, Francisco Ive Vasconcelos. A pena foi fixada em 6 anos de prisão e para o dono da casa de repouso uma indenização por danos morais de R$150 mil. Os réus entraram com recurso no mesmo tribunal que foi julgado o precedente em 2012. A punibilidade foi extinta pela prescrição, já fazia 13 anos da morte de Damião. Assim, ninguém foi preso. Quanto à indenização, até hoje, 32 anos depois, não foi paga. Muito provavelmente, nunca será. Apesar disso, os movimentos em favor da reforma psiquiátrica e contra o sistema de manicômios têm ganhado força no país, e cada vez mais profissionais e pessoas interessadas se mobilizam na luta pelos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.